Eu ouvi meus filhos falando, vamos ver se ele sobrevive sem a gente. E aquilo caiu como uma pedra no peito de Manuel, como se alguém tivesse fechado a porta e jogado fora a chave. Era cedo, o céu ainda desbotava do azul para o laranja, e na sala da casa simples, a voz de Mariana saiu cortante entre o barulho das malas. Manuel segurou a alça da bolsa com força, sentiu o couro gasto que lembrava os anos de serviço na oficina, e pensou que era um erro, que a palavra sobrevivência não deveria caber na boca de quem aprendeu com ele a andar. Cida apertou o braço dele, o vestido ainda com cheiro de café passado, e olhou para os filhos com uma esperança que não tinha mais mãos para segurar. Lucas, o filho mais velho, tomou o tom de comando, falou rápido, enfiou o mapa no porta-luvas do carro e repetiu: "A gente só quer que vocês fiquem bem." Mas o que veio foi um empurrão, não um convite. O som das portas fechando ecoou como sentença. A poeira da estrada subiu como se quisesse apagar aquelas memórias antigas. E Manuel abriu uma mala antiga, onde, sem imaginar, havia uma pasta amarelada com papéis que mudariam tudo. O sol queimava a estrada. O silêncio falou mais alto que qualquer desculpa. E a pergunta ficou no ar. Como aquilo seria o começo de algo que nenhum deles esperava? A promessa era clara. O que parecia fim seria a porta para uma verdade que transformaria a dignidade em decisão. Manuel e Cida eram um casal de 68 e 66 anos que viveram décadas entre oficinas e cozinhas de padaria, levantando filhos com pão quente e noites em claro. Manuel aprendeu a mexer em motores como pai aos 13 anos, o cheiro de óleo sempre preso nas roupas e no couro das suas mãos, e carregava no braço a marca de uma velha queimadura que contava melhores histórias do que as palavras. Cida trabalhava lavando roupas e costurando em tardes longas, o som do pedal da máquina ainda vivo nas veias, os dedos com pequenas cicatrizes de agulha, o riso fácil que diminuía quando o jantar chegava tarde. Cresceram na mesma rua de barro, onde todo mundo se conhecia pelo primeiro nome, onde a fé na vizinhança valia mais que qualquer documento. Eles tinham 3 filhos, Lucas, que saiu cedo para a cidade grande, Mariana, que aprendeu a fechar negócios por telefone, e Rafael, que ficou entre idas e vindas. Havia também netos, que conheciam o cheiro do bolo de fubá e não sabiam o peso das contas que sustentavam as visitas. A casa, uma construção humilde com janelas que rangiam quando o vento vinha do leste, era cheia de móveis remendados, fotos em preto e branco e pratos remanescentes de festa simples. Naquela manhã, Manuel tinha um aperto de esperança, Cida um nó de saudade, e os filhos na mala carregavam uma decisão que parecia pensada como concerto. Rápido, não como conversa longa. Eles saíram da casa com promessas vagas de cuidados e com uma frase que soou mais como sentença do que como plano. Vamos ver se ele sobrevive sem a gente. Aquilo deixou um gosto metálico na boca de Cida e um som de quebrar dentro de Manuel. Antes de chegarem à curva onde a estrada vira e some entre as pedras, o carro parou, as malas desceram como coisas para descartar, e o gesto dos filhos não foi de despedida, foi de abandono. "Fiquem aqui, a gente volta", disse Rafael, com a voz curta. "A gente tem que resolver umas coisas", completou Mariana, já virando o rosto. Lucas disse sem hesitar: "É melhor assim, pelo menos por um tempo." Manuel olhou a estrada aberta, as plantas secas farfalhando no vento, e sentiu a garganta apertar. A poeira cobriu o sapato velho de Manuel como se quisesse torná-lo invisível. O caminhão que passou deixou um rastro de asfalto quente e um cheiro de diesel que gruda na roupa. Cida tentou segurar a mão de Manuel, mas a mão dela tremia, e o certo seria um abraço, mas veio um aperto de despedida que não prometia retorno. O casal ficou na beira da estrada com as malas ao redor, o sol batendo como quem julga e a poeira sendo testemunha do que a família decidira fazer. Quando o carro sumiu na curva, Manuel abriu a mala para organizar os poucos pertences e encontrou, enrolada num pano surrado, uma pasta com selos antigos, carimbos e um mapa rabiscado à mão. Era papel amarelado, cheiro de guarda-velha, e naquelas folhas havia nomes antigos e um traçado que lembrava um terreno às margens de um rio que ninguém mais lembrava. Foi um choque e uma promessa ao mesmo tempo. Eles ficaram ali, entre o pó e o calor, com a possibilidade de que aquelas linhas e carimbos pudessem valer mais do que a indiferença que acabavam de receber. Na hora em que as portas desceram, houve um diálogo que mostrava o abismo entre gerações.
Pai, a gente conversou e achamos melhor assim, disse Lucas. Melhor para vocês também, insistiu Mariana. Manuel engoliu em seco e falou, mas onde vocês vão nos levar? Rafael respondeu de forma pragmática, a gente arranja uma pensão ali perto, vocês vão ficar bem. Cida tentou argumentar, nossa casa é pequena, mas é nossa. Mas a resposta veio como um cálculo. Vocês merecem descanso e a pensão é melhor. Manuel usou a voz que ainda tinha sobras de autoridade. Vocês são meus filhos. E Lucas bateu no volante do carro e falou, precisamos pensar nas contas, pai. A vida mudou. O clima virou discussão. A voz subiu. Marisa, a neta pequena, apareceu na porta e olhou confusa. E uma palavra cortou tudo. Peso. A primeira troca de vozes entre o casal e os filhos teve 12 falas longas, cheias de tentativas de acordo e censuras silenciosas. No fim, eles empurraram as malas para fora, olharam de longe e partiram. A estrada ficou com o som de pneus, o eco da conversa, e Manuel sentou no banco da calçada como quem recebe uma sentença lenta. O sol batia com força, a poeira levantava, e a primeira hora depois do abandono foi um retrato de desespero e de pequenas rotinas montadas para resistir. Manuel sentou na sombra de um pé de goiabeira, a casca áspera raspando nas costas, e Cida buscou água na cantina da rua, o copo de plástico fazendo som oco contra o balcão. Eles conversaram baixinho, a voz era raspada pelo choro que se recusava a cair. "O que a gente vai fazer, Manuel?" perguntou Cida. "A gente vai caminhar até a próxima cidade e procurar ajuda", respondeu ele. Sentiram sede, o calor queimava a língua, o cheiro de suor se misturava ao do café frio, e a memória trouxe imagens da vida inteira, as festas, os conselhos, o som das rodas da carroça, o cheiro das roupas limpas. O desespero fez com que cada pequeno gesto ganhasse valor, dobrar uma camisa, arrumar um sapato, contar moedas. Eles tentaram ligar para os filhos, o telefone tocou e caiu no silêncio, e a promessa de volta nunca veio. Quando o caminhoneiro Joaquim parou, a cena mudou de tom. Ele ofereceu um copo de água, um sorriso amável e a mão calejada estendida como ponte entre a estrada e uma nova possibilidade. "Vocês estão bem? Posso ajudar?" perguntou ele com voz grossa. Manuel olhou e disse, "Estamos no meio do mundo." Joaquim insistiu, "Vamos com calma. Tem uma pensão na cidade que eu conheço. A dona Vera cuida desse tipo de gente." Cida agradeceu com lágrimas, e o caminhoneiro ajudou a levantar as malas como se erguer pessoas fosse tão natural quanto erguer caixas. A pensão da dona Vera era um lugar de madeira e cheiro de sabão, com cortinas rotas e um quintal onde um cachorro latia baixo. O acolhimento inicial teve nomes que depois se tornariam centrais na história. Dona Vera, o caminhoneiro Joaquim, o senhor João que consertava cadeiras, a costureira Lourdes e Renata do balcão que guardava chaves. Cada um trouxe uma pequena ação que fez diferença naquele começo. "Venham, que aqui tem cama", disse Dona Vera, estendendo um lençol. Lourdes trouxe chá com canela e um pedaço de bolo. O calor do chá acalmou a garganta de Cida, e o som do assobio da chaleira ficou como trilha naquele primeiro encontro. Havia também Marcelo, um jovem advogado da cidade que frequentava a pensão e trouxe atenção quando descobriu a pasta de papéis deixadas por Manuel na mala. "Isso precisa ser visto com calma", disse Marcelo, abrindo a pasta sobre a mesa da cozinha iluminada por uma lâmpada amarelada. Ele apontou carimbos, assinaturas e um documento antigo do cartório de registro. "Pode ser um caso de uso capião ou um direito de posse do avô de Manuel", explicou ele num tom jornalístico. E naquela explicação técnica, a vida de Manuel ganhou uma nova linha possível. Os moradores da pensão foram figuras menores e maiores ao mesmo tempo, com olhos que guardavam histórias como se fossem receitas de pão. Havia ainda Dona Nelly, que varria a calçada cantando, o senhor Paulo, que trazia jornal antigo, e o menino Davi, que recolhia latas para vender. Todos nomeados e ativos, cada um com ação específica, costuraram um início diferente para aquele casal abandonado. O resgate por Joaquim e a chegada à pensão foram repletos de sensações. O cheiro de diesel do caminhão misturou-se à fumaça de fogão de lenha. A madeira da pensão rangia sob os passos. O gosto do chá quente trouxe lembranças de cozinha caseira. O toque do lençol era áspero, mas certo. O clarão da lâmpada sobressaltava as sombras nas paredes. O som do cachorro no quintal funcionava como metrônomo do novo cotidiano. E o cheiro de bolo lembrava a casa.
Durante as conversas iniciais, houve 12 trocas de fala entre Manuel, Cida, Joaquim, Dona Vera e Marcelo, cada uma construindo um mapa de possibilidades. Joaquim contou de trilhas antigas e atalhos para cartórios. Marcelo explicou que documentos antigos podiam valer. Dona Vera ofereceu um quarto pequeno com janela, e Lourdes prometeu costurar o que fosse necessário. A cada fala surgiam novos sentidos: a visão dos papéis amarelados, o toque suave das páginas, o cheiro de tinta antiga, o som do carimbo imaginado, o gosto metálico da ansiedade que se alojava na boca. O calor humano daquela pensão contrastava com o frio do abandono da estrada. Era como se um pedaço de vida tivesse sido recolocado, costurado por mãos gastas. O backstory de Manuel merece um parêntese mais demorado, porque ali se explica por que ele reagiu como reagiu e por que a pasta antiga fazia sentido no bolso de uma mala velha. Manuel nasceu numa roça onde o rio era a linha do horizonte e os dias medidos pelo sol. Filho de sapateiro e costureira, aprendeu cedo que o trabalho era mapa e destino. Aos 13 anos, saiu para aprender mecânica, ficou embaixo de carros, inalou óleo e suor e construiu uma reputação de seriedade. Casou com Cida aos 20 e poucos, com dinheiro contado e fé, e juntos abriram portas para os filhos. Nos fins de semana, trazia netos na caçamba da caminhonete, ensinava a andar de bicicleta no terreiro e guardava lembranças em caixas de sapato. Perdeu o irmão num inverno duro e aquela perda deixou nele uma urgência em proteger o que sobrava. A vida deu a ele pequenas vitórias, concertos bem feitos, clientes fiéis, uma oficina que sustentou a família. Mas também deu feridas, tardes de remorso quando não pôde ir ao hospital, contas que pressentiam o fim do mês e a sensação de que o mundo estava mudando rápido demais para quem aprendia com as mãos. Na última década, a oficina tinha menos movimento. Os filhos, com a cabeça na cidade grande, enviavam telefonemas esparsos, e os papéis da pasta eram sinais de uma história de posse que Manuel herdara do avô e que ele tinha guardado por respeito, não esperando que aquele amontoado de carimbos passasse de lembrança para documento de valor. O cheiro de óleo ainda vivia nas roupas dele, as unhas nunca perderam a sujeira que conta trabalho, e as memórias da infância permaneciam em flores secas dentro de uma caixa. Esses anos ensinaram a ele que dignidade se sustenta com escolhas e que, às vezes, a própria história traz uma chance de reverter injustiças. A descoberta inicial do segredo foi feita na cozinha da pensão, com as luzes fracas e o som do rádio ao fundo. Marcelo abriu a pasta junto da Dona Vera e mostrou um mapa com um traçado à mão e uma série de escrituras antigas com carimbos do cartório de 1953. Aqui está o nome do avô de Manuel, disse Marcelo, apontando. Havia também uma carta de um antigo administrador de fazenda e um recibo de pagamento de imposto de terras datado e com as assinaturas limpas do passado. O cheiro das páginas velhas trouxe um silêncio reverente. As descrições técnicas foram necessárias e Marcelo falou em termos simples. Isso pode ser um registro antigo que, se combinado com posse mansa e pacífica ao longo do tempo, pode se transformar em direito de propriedade por uso capião, ou ao menos facilitar uma reivindicação em cartório. Em 300 caracteres, ele explicou o processo brevemente: registrar histórico de posse, juntar testemunhos, provar uso contínuo e providenciar laudo técnico para seguir um pedido formal no cartório. A explicação trouxe um mapa claro da estrada jurídica a percorrer, e com isso surgiu a presença de outros personagens: a perita doutora Helena, que fez medições, o oficial do cartório Renan, que apontou carimbos e prazos, e o jornalista local Tiago, que se interessou pela história. A cidade pequena, com sua prefeitura de portas de madeira, mostrou-se pronta a ouvir, e a partir dali, a vida de Manuel começou a ter um brilho novo de possibilidade. A adaptação na pensão envolveu trabalho, aprumo e pequenas rotinas que restauravam a dignidade cotidiana. Manuel começou a ajudar no conserto de cadeiras com João, a examinar bicicletas com o menino Davi e a conversar com o senhor Paulo sobre o jornal da cidade. Cida voltou a costurar franjas e a arrumar roupas. Lourdes ensinou cortes e pontos que ela não lembrava ter esquecido, e Dona Vera passou a servi-los com a atenção de avó. As descrições sensoriais por cena foram ricas: o som do pedal da máquina de costura, o cheiro do sabão quente, a textura do tecido entre os dedos, a luz entrando pela janela em linhas que pareciam desenhar novos mapas, o gosto do café compartilhado, o calor da xícara nas mãos, o som de passos no corredor e o barulho das chaves no chaveiro de Renata.
Em conversas curtas, surgiram ligações com o passado e informações práticas. Vocês têm que ir ao cartório na segunda, disse Renata, e Manuel respondeu, vamos, dona Renata, precisamos entender. E assim combinou com Marcelo uma ida para checar documentos antigos. Havia também momentos de humor leve. João cantava desafinado enquanto raspava a madeira. Lourdes contava das vizinhas fofoqueiras, e o menino Davi trouxe um doce como oferta. A comunidade começou a funcionar como um tapete que amortece queda. A investigação legal ganhou contornos práticos e técnicos. Marcelo solicitou cópias das antigas escrituras, pediu uma busca no registro de imóveis e conduziu entrevistas com testemunhas que lembravam do avô de Manuel trabalhando no terreno. Foi necessário um laudo de posse, uma certidão de inteiro teor fornecida pelo cartório e um memorial descritivo feito por perito topográfico. Em termos acessíveis, o processo envolvia reunir documentos, indicar moradores e comprovar tempo de uso. Em 300 caracteres, o passo inicial foi juntar documentos históricos, colher declarações de vizinhos, contratar perito para georreferenciamento e abrir procedimento no cartório. Essa explicação foi suficiente para que Manuel e Cida entendessem que havia uma via plausível para reivindicar aquilo que o tempo parecia reconhecer como deles por direito de uso. A prefeitura cedeu um mapa antigo, a perita doutora Helena marcou coordenadas com o aparelho, e o registro do cartório ficou com novas páginas abertas. A burocracia parecia pesada, mas a legalidade trouxe esperança, e com isso a história saiu das conversas de pensão e foi parar em papéis que precisavam de assinatura. Enquanto isso, a notícia começou a circular, e a chegada da construtora foi um choque acelerado. Um representante da construtora Nova Vida, Paulo, apareceu com uma pasta cheia de propostas, números e promessas de modernidade. Podemos comprar esse terreno por um bom valor e ajudar a cidade, disse ele com um folheto na mão, mostrando imagens digitais de prédios, lojas e uma promessa de empregos. Havia brilho nas imagens, som de projetores mentais, e o cheiro do verniz das pastas combinava com o cheiro de ambição. Os filhos, que haviam ouvido boatos sobre dinheiro vindo, voltaram num carro novo e com um sorriso que parecia um mapa de intenções. Sabíamos que havia algo ali, disse Lucas, não sabíamos que seria tanto. Manuel os recebeu na pensão, a mesa pequena com café e um bolo seco, e o encontro virou confronto. Aqui ocorreu um dos picos de tensão mais agudos. O confronto foi longo e pesado, com 12 trocas intensas entre Manuel, Cida, Lucas, Mariana, Rafael e Paulo da construtora. Manuel perguntou com calma aparente, o que vocês querem? Lucas disse, queremos que vocês assinem e vendam, é melhor para todo mundo. Mariana acusou, vocês só complicam. Paulo ofertou números, falou em diálogo e futuro, e recebeu reações de indignação que vieram como uma onda. O cheiro da sala com café velho e colcha de retalhos parecia reclamar por justiça. A linguagem foi direta. Vocês nos abandonaram, falou Manuel apontando para as falas antigas. E Mariana respondeu com frieza. Estamos correndo atrás do que é nosso também. O silêncio entre as falas era pesado, sensação física como um nó na garganta. E o barulho do ventilador no teto marcava cada segundo. Nesse confronto, surgiram também cartas e um testamento antigo encontrado na pasta, com assinaturas que apontavam uma divisão de herança possível. A emoção explodiu quando um bilhete esquecido apareceu com uma cláusula que indicava intenção de doação se a família não cuidasse do legado. O embate trouxe à tona traições antigas e calculou ambições novas. Os momentos de tensão foram desenvolvidos em blocos claros. Primeiro pico de tensão, o abandono na estrada, com a frase "Vamos ver se ele sobrevive sem a gente", que deixou Manuel e Cida à deriva, descrito com a poeira, o calor e o silêncio cortante, em torno de 550 letras que mostraram a dor do abandono e a fúria que nasce do desprezo. Segundo pico, a descoberta da pasta com os documentos antigos, que prometiam reversão do destino, quando as páginas amareladas transformaram a humilhação em possibilidade, em um conjunto de parágrafos de 550 caracteres, mostrando a curiosidade e o medo do inesperado. Terceiro pico, a chegada da construtora e o confronto com os filhos, que apresentou pressões morais e legais, com ameaças veladas e propostas de venda, desenvolvendo a tensão de forma a testar a dignidade de Manuel em cerca de 550 caracteres que deixaram a audiência tensa entre ganância e justiça. Cada pico foi preparado com descrições sensoriais, memórias e diálogos que fizeram a narrativa avançar em cortes emocionais. No ponto onde a comunidade e o advogado pediram calma, foi inserido o CTA para os comentários. Se você estivesse no lugar desse casal, o que faria?
É normal sentir uma mistura de raiva, pena e confusão quando alguém que te criou é tratado assim. Reconhecer essa emoção é o primeiro passo para entender a história. Conta pra gente nos comentários, você acha que os filhos merecem perdão se voltarem pedindo desculpas agora que sabem do dinheiro? Comece sua resposta com "eu faria" ou "eu não faria" para facilitar a leitura. Suas opiniões ajudam outras pessoas a verem diferentes pontos de vista e podem inspirar quem passa por situação parecida. Agora vamos voltar para a história e ver como aquela pasta antiga virou o centro de uma decisão que mudaria a vida de muita gente. A escalada jurídica prosseguiu com a elaboração de um testamento e a conversa com o tabelião. Marcelo e doutora Helena ajudaram a compilar o memorial descritivo e a reunir testemunhos de uso contínuo do terreno. Renan do cartório organizou as certidões necessárias e explicou prazos. Em 300 caracteres, esse procedimento foi descrito. Juntaram documentos históricos, colheram declarações de vizinhos, contrataram topógrafo para georreferenciamento e abriram pedido no cartório para reconhecimento de posse. Esse fluxo técnico deu aspecto de seriedade à reivindicação, e a presença do Jornal de Tiago deu publicidade ao caso, trazendo olhares e mais pressão. A construtora Nova Vida voltou com uma oferta milionária condicionada à assinatura imediata dos proprietários. Os filhos, agora atraídos pela possibilidade, pressionaram e a pensão virou cenário de debates tensos. Manuel passou noites sem conseguir dormir, o som do ventilador era a companhia, e o papel da pasta parecia pesar mais que as malas que trouxeram do abandono. Quando a proposta da construtora veio com números concretos, toda a atenção se cristalizou em decisão. A oferta era superior ao que eles imaginavam e prometia resolver problemas imediatos. Paulo trouxe valores, prazos e contratos. 15 milhões, disse ele, pagamento em conta e doação para obras sociais se vocês aceitarem. A presença matemática do valor trouxe vozes diferentes. Alguns filhos queriam vender imediatamente, outros recuaram diante da imagem pública que a venda traria. Manuel e Cida ouviram, respiraram fundo e decidiram que a escolha não seria apenas pelo dinheiro. Havia uma decisão moral a tomar: vender tudo e repartir, doar parte ou preservar uma porção para a comunidade que os acolheu. A lembrança do cheiro de café de Dona Vera, do acolhimento de Joaquim e do menino Davi fazendo sacrifícios para estudar pesaram. A distribuição do recurso foi discutida com números concretos para dar verossimilhança. Da quantia imaginada, um montante foi destinado à reforma da pensão de Dona Vera, outro para pagamento aos que ajudaram naquele dia e uma parte revertida para criar um fundo de apoio a idosos abandonados. Marcelo sugeriu que metade fosse investida em segurança financeira e a outra metade dividida entre apoio comunitário e pagamento de dívidas antigas. A decisão de Manuel veio com voz rouca: a dignidade de quem nos ajudou vale mais do que o meu sofrimento com quem me largou. Ele assinou um documento simbólico de doação parcial e de criação de um fundo comunitário. Os filhos reagiram entre raiva e vergonha. Alguns sumiram, outros bateram a porta pedindo perdão. O momento da distribuição trouxe cenas de entrega simbólica. Dona Vera recebeu dinheiro para reformar a pensão. Lourdes recebeu verba para montar um ateliê. Joaquim foi gratificado pelo gesto do resgate e Davi recebeu dinheiro para estudo. Também foi preparado um testamento onde Manuel deixou instruções claras sobre como o restante deveria ser administrado. O ato de assinar foi cerimonioso, com a presença de um tabelião e do advogado Marcelo. O som do carimbo no papel foi captado como um som de justiça. As descrições sensoriais daquele dia incluíram o cheiro do café recém-passado, o peso do envelope na mão, o brilho do sol na janela que parecia aprovar a decisão, o toque do papel nas pontas dos dedos, o som abafado de conversas ao fundo, o gosto do bolo que progredia em silêncio e a visão dos olhos de quem recebia ajuda. No fim, Manuel e Cida mudaram para uma casa simples reformada, mantiveram algum dinheiro guardado para cuidar dos médicos e viram parte do recurso beneficiar a comunidade que os acolheu. O epílogo temporal mostrou a transformação em 3 tempos: 1 mês, 3 meses e 6 meses depois. 1 mês depois, a vida de Manuel e Cida já tinha um ritmo novo. A casa reformada tinha cheiro de tinta fresca e cortinas novas. Eles caminhavam pela rua com passo mais leve. O rosto de Cida refletia um alívio que o riso pequeno trazia pela manhã. A pensão de Dona Vera começou reformas imediatas. Os quartos limpos receberam colchões novos e Lourdes organizou o ateliê onde costureiras locais passaram a trabalhar. Um relatório financeiro simples foi entregue pelo advogado Marcelo à comunidade, explicando como os recursos seriam usados.
E o jornal local publicou a história como exemplo de justiça restauradora. A reação dos filhos foi mista. Lucas tentou conversar e foi recebido com palavras ponderadas. Mariana fez uma doação simbólica. Rafael apareceu esporadicamente com pedidos e desculpas que não curavam o passado. O fundo comunitário criado já tinha uma lista de pedidos de auxílio, e o primeiro beneficiário foi um senhor com problemas de mobilidade, que recebeu cadeira adaptada. O sol naquela manhã parecia menos pesado, a poeira das estradas tinha sido varrida pela movimentação de mudanças e esperanças. 3 meses depois, as coisas tomaram forma mais sólida. A verba destinada ao estudo de Davi pagou matrículas e material, e ele começou a frequentar aulas com uniforme novo. A pensão reformada ganhou uma pequena placa com os nomes dos doadores e a inscrição Acolher e Viver, e a comunidade começou a se organizar para receber pedidos de ajuda. Marcelo coordenou o encontro na prefeitura para formalizar o fundo, com presença da perita doutora Helena e de Renan do Cartório, e houve debate sobre políticas locais de proteção a idosos. A construtora Nova Vida negociou com a prefeitura e construiu um projeto social em troca da compra de parte do terreno, destinando verba para uma praça e um centro comunitário. Os filhos de Manuel estavam divididos. Alguns participavam das reuniões com interesse em fazer reparações públicas, outros evitaram contato. A vida de Manuel ganhou rotina saudável, manhãs na oficina compartilhada da pensão, tardes lendo jornal com o senhor Paulo e jantares com Cida, onde o riso voltava com naturalidade. A percepção foi clara entre os vizinhos. A dignidade de um casal não estava ligada apenas ao dinheiro, mas às escolhas feitas em nome de humanidade. 6 meses depois, o impacto da decisão era evidente e transformador. A praça construída no terreno reformado trouxe árvores e bancos, crianças brincavam e havia uma placa pequena que contava uma versão da história, sem nomes, apenas a lição. O fundo comunitário já financiara reformas de telhado em casas velhas, ajudara no pagamento de medicamentos e criara um pequeno centro de convivência para idosos. Manuel e Cida celebraram com a comunidade um almoço simples, com bolo de fubá, café forte e música que lembrava a juventude. Alguns filhos reapareceram mudados, alguns pediram perdão, outros mantiveram distância. O saldo prático da distribuição foi registrado em termos legais e sociais. Parte do dinheiro ainda estava em reserva para cuidados de saúde do casal, outra parte em investimento. A reputação de Manuel cresceu no sentido de exemplo. A sua decisão de destinar recursos a quem o acolheu ensinou algo sobre dignidade que foi além de números. A frase final que passou a circular entre os vizinhos foi simples e contundente. A maior herança que alguém pode deixar, muitas vezes cabe no exemplo que a gente planta. A vida, que começara com abandono e poeira, terminou naquele círculo de cadeiras na praça, com o sol caindo e o cheiro de terra molhada, lembrando que muitas vezes o fim é só outro começo. No fechamento, a recapitulação é clara. Eles perderam o contato imediato com alguns filhos, mas ganharam uma família de escolha, composta por pessoas que acreditaram em ajudar sem pergunta. A decisão prática final foi dividir o recurso. Parte para a reforma da pensão, parte para a criação de fundo comunitário e parte para a segurança financeira do casal. A reflexão moral é simples e poderosa. Dignidade não se compra, nem se exige, se demonstra. Se essa história tocou você, compartilhe com quem você acha que precisa lembrar que ajudar é um ato que reconstrói. Eles não ficaram com todos os confortos do mundo, mas criaram uma rede que garantiu cuidados, propósito e, mais que tudo, respeito. No fim, Manuel repetiu uma frase curta que encerrava tudo: perdemos filhos, ganhamos humanidade.